Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, meus vídeos são todos de improviso, são mesmo, tem nada ensaiado, porque como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá, meu nome é Clélcio Ribeiro. Primeiro eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e dê um like. Faça isso por favor, porque ajuda bastante ao YouTube divulgar e o pessoal vê aí e não, nem curte, né? Que tristeza, pô. Será que eu tô falando muita besteira assim? Bom, faça isso, ajude o seu amigo aqui, que eu ajudo vocês também com informação. Pretensão é minha, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que pretender alguma coisa, né? E eu estou pretendendo isso, né? Passar essa informação. Então vamos lá. De improviso, assim na chincha mesmo, surgiu uma dúvida ontem, antes de... Tava cochilando no sofá, hein? Para ser sincero. E aí surgiu aquela dúvida de um pessoal que fez o curso comigo em Florianópolis, de fórmulas magistrais chinesas, a fitoterapia chinesa, as ervas, como que usa essas ervas, como faz o diagnóstico, como você cruza o diagnóstico, sinais, sintomas, língua, pulso, com o que você vai usar. Tem que saber isso eu ensino no curso, porque ficar lendo catálogo, isso aí, né, é muito pouco. Então, meu curso não é de ler catálogo, não. Você aprende mesmo. E aí surgiu uma dúvida, porque eu na apresentação, eu falei de uma erva que é a Duhuo Shizhen-wan, acho que é isso, né? Aquela erva que tira vento, frio, umidade das articulações, que trata um monte de coisa, um monte de doença autoimune, porque muitas vezes a doença autoimune, não todas as vezes, mas muitas vezes é uma umidade, um frio umidade, que às vezes vira calor, né? Às vezes vira síndrome BI ou síndrome PI, que é a pronúncia correta. Por síndrome BI você tem frio, umidade e vento, né? E aí essas penetram e elas podem se transformar em calor. Bom, aí surgiu a dúvida, aí pode ser a BI por calor, né? Surgiu a dúvida pelo seguinte, deixa eu botar uma luz aqui, acho que fica melhor, né? Ficou melhor? Vamos ver. Sei lá, dane-se, né? Vamos lá. Aí é o seguinte, surgiu uma dúvida que na apresentação eu até tirei, porque às vezes demora muito para explicar isso, embora isso tenha uma certa importância, né? Isso é explicado em outros momentos, mas ficou ali. Talvez o curso passa, a gente vai esquecendo algumas coisas. E na apresentação não tinha, que essa Duhuo tinha uma contraindicação relativa, e eu explico por que é relativa, de usá-la em pacientes que têm deficiência de yin, de fígado e de rim, né? É uma síndrome, deficiência de yin, de rim e de fígado. Então surgiu essa dúvida, porque apesar de estar lá contraindicação, uma das indicações é para pacientes com deficiência de rim e fígado. Então o aluno ontem perguntou, mas estava estudando agora e aí na apresentação tinha uma coisa na apostila tinha essa contraindicação, e aí como é que fica? Bom, aí eu expliquei o seguinte, até a explicação dele está aqui, que eu expliquei, respondi, cadê? Computador, e eu respondi o seguinte, você vê, aqui é tudo ao vivo mesmo, né? Não tem ensaio não, só desgraça, sabe aí? Que eu estava falando assim, né? O paciente com deficiência de yin, de rim e de fígado, geralmente é um paciente que vai ficar muito quente, né? Aí ele fica muito quente, aí de repente esse yang do fígado desprende, sobe, são as cefaleias, são as vertigens, né? Enfim, como essa formulação do Ruo, ela vai tirar o frio, a umidade, ela esquenta o paciente, né? Os pacientes friorentos que têm essa síndrome, PI por frio, umidade, vento, frio, umidade, aí vem as artralgias, a fibromialgia e muitas outras coisas, né? Essas dores de joelho, artrose, essas dores de idoso, né? A gente usa muito essa formulação animal também, né? Tem problema na coluna. Por quê? Por causa disso. Aquele frio, aquela umidade, aquele vento penetra, fica preso na articulação e aí a pessoa começa a sofrer de dor, começa a dar deformidade articular, e essa formulação é justamente para isso. Bom, o que eu estava explicando, paciente com deficiência de yin, de rim, de fígado, tende a ficar um paciente mais quente, o yang subir. Então, quando você dá essa formulação,
ela tem que ser com muita cautela para esse paciente. Por isso que é uma contraindicação relativa. Muitas vezes você vai ter que tratar esse paciente primeiro com alguns tônicos de rim, de sangue de fígado, para depois, só depois, se for o caso, porque às vezes o paciente nem tem isso, né? Não tem esse vento frio, umidade penetrado, né? Encarcerado ali nas articulações. Então essa é a contraindicação relativa. Por quê? Quando o paciente tem deficiência de Yang de rim, note isso, hein? A tendência do paciente, não é uma tendência, existe uma facilidade para esse paciente de haver uma penetração de frio, de vento e de umidade. Por quê? Porque com deficiência de Yang de rim, o paciente já está mais frio, né? Ele já está mais friorento, ele já vai ficar com frio e suscetível às penetrações de frio. Porque o Yang do rim é uma das bases para o Wei-Qi, o Qi defensivo. Se está faltando Yang de rim, esse Qi defensivo já está mais fraco, dando assim facilidade com que haja penetrações de fatores patógenos exógenos, né? E aí também tem um outro segredo. A deficiência de Yang de rim, outro segredo não, outro detalhe, né? Nada é segredo, é só estudar. Outro detalhe, se o Yang do rim está muito fraco, a tendência é os poros ficar abertos, né? Lembra que o Yang do rim controla os esfíncteres, os poros. Se eles ficam abertos, o paciente tende a transpirar mais, ele pode transpirar mais. Transpirando mais, esse suor sai e também com o suor perde-se essência, né? Então o paciente está sempre cansado. Então, pode estar, né? Então sai esse Qi, perde-se esses líquidos corporais que saem mais facilmente pelos poros. E aí esse líquido resfria. E aí é o detalhe, ele está resfriado e num tempo como hoje que está frio, ou mesmo que não tenha tão frio, mas a paciente já é friorento, esse suor ele esfria e penetra de novo no corpo. Agora ele penetra frio. Então, uma das causas de penetração de umidade e frio, às vezes é o suor excessivo por deficiência de Yang de rim. Então, nesse caso aí, viu, amigo, é isso que eu estava falando para você ontem. Nesse caso, porque assim, indicações lá na forma, indicações está lá, todas aquelas indicações, né? Vento, frio, umidade, artralgia, deficiência de rim e fígado, mas ali não está explicitado que deficiência é essa. Aí é a deficiência de Yang de rim e sangue de fígado, porque se o sangue do fígado estiver deficiente, olha como as coisas vão se somando. Esse é o pensamento chinês, é isso que a gente faz o tempo todo no curso. Você já tem uma deficiência de Yang de rim. Se você tem uma deficiência de sangue de fígado, o que o sangue do fígado faz? Lembra aí, cabeça? O sangue do fígado, ele nutre os tendões, os músculos, né? Os tendões e os músculos. Se esses estão mal nutridos, uma tendência a haver mais inflamações, tendinites crônicas, né? Existe uma outra formação que a gente fala, que são indicadas para as LERs, para as DORTs, para as tendinites crônicas, para as fraturas, etc., né? É uma outra formulação que vai atuar muito nesse mecanismo. Um dos mecanismos que vai atuar muito é esse que eu estou falando agora, que é a deficiência de sangue de fígado que não nutre tendões e músculos. Aí os músculos ficam fracos, a pessoa fica cansada muito facilmente, né? Dores, cansaço e inflamações muito fácil porque os músculos estão mal nutridos. E aí se tem uma penetração de frio, né? De frio, umidade. O que é isso aí? Entre tantas outras dores, né? Uma delas que a gente vai classificar como fibromialgia. É uma fibromialgia, né? Mas não só, né? Você, senhora, pode nem ter aí um diagnóstico de fibromialgia, mas pode estar com essas dores. Às vezes deficiência de sangue de fígado. Bom, existem fórmulas específicas para sangue do fígado? Existe, você tem que ver o baço, você tem que ver o rim, como que tá, se está nutrindo-se, né? E aí existem as formulações específicas que a gente estudou já, lembram delas, né? Mas a gente está falando da Duruo. A Duruo, então, ela vai promover sim, de certa forma, essa nutrição, esse aquecimento do rim, do Yang do rim, para expulsar, né? Frio, umidade, vento. Então ela é muito usada assim, para essas artralgias, fibromialgias, etc., né? Mas lembre-se, não é todo caso de fibromialgia que é isso, né? Diagnóstico chinês, anamnese, diagnóstico energético chinês. A gente não aplica uma formulação
pela indicação, né? pela correspondência da doença na medicina ocidental. A gente aplica pelo que apresenta sinais, sintomas, língua, pulso, que é a anamnese diagnóstico chinês. Tá bom? Já estou 10 minutos falando, então é isso que eu queria dizer ontem. Eu comecei a escrever esse texto, mas falei, não, esse fica um vídeo legal, eu passo o vídeo, fica mais legal de entender. Deficiência de rim e fígado está mais relacionada a isso. Yang, sangue, né? Quando a gente pensa em deficiência de yin, né? E de fígado, de rim e fígado, portanto, né? Porque a água nutre a madeira, aí você tem que ter cautela, porque essa fórmula vai esquentar. Então é coisa de avaliar contraindicação relativa, porque muitas vezes tem outra formulação mais adequada para esse momento, para depois você entrar com essa outra, se for necessário, porque se você já nutriu, já deu a base, o corpo já começa a funcionar, a máquina fica engraxada e a coisa funciona, né? Funciona porque você mexeu na raiz do problema, né? E você tem que mexer sempre na raiz, né? Acupuntura não é um protocolozinho de indicação, não. Você tem que entender o mecanismo, e é isso que eu faço com a sua cabeça. Faço você entender esse mecanismo, ou tenho a pretensão de fazer. Ter pretensão não é errado, né? Tem que ter pretensão e ter preparo. O vídeo já vai longo, fica muito longo e ninguém vê, mas eu peço mais uma vez que você deixe seu like, curta, tá? E entre em contato se você quiser curso com desconto, te dou desconto, né? É só querer. Anima esse velho aqui, senão, ó, vou desanimar. Tchau, um abraço, fui, sucesso pra você. Sorrisão.